Uma questão que eu acho que eu não destaquei para vocês ainda, que é bem importante, que nós vamos falar sobre ela ao longo de todo o nosso curso, é algo chamado tamanho do efeito. Eu contei para vocês num vídeo anterior que os testes de significância estatística são altamente dependentes do tamanho da amostra, que geralmente a gente não se surpreende quando, numa amostra pequena, o teste falha em refutar a hipótese nula, e numa amostra grande o teste consegue refutar a hipótese nula, certo? De fato, essas coisas não surpreendem, porque quando você aumenta o tamanho da amostra, você diminui os desvios padrão da média, das médias, certo? Isso faz com que diferenças entre média, que são muito pequenas, comecem a ficar identificáveis. Bacana? Então, assim, se a gente fizesse um teste, no caso lá dos meninos e das meninas, a gente fez um teste para 50 observações. E a gente percebeu que não existe diferença estatisticamente significativa no desempenho de meninos e meninas. É importante, eu sugiro que vocês façam um teste de novo para 5.000 observações. Vocês vão perceber que existe uma diferença estatisticamente significativa entre meninos e meninas quando você toma uma amostra maior, certo? Ok, mas lembra que isso pode não significar muita coisa. Como que a gente faz para melhorar um pouco o nosso entendimento sobre o que os dados querem dizer? A gente pode e deve se perguntar qual é o tamanho do efeito, certo? Ou seja, em que medida, qual é o tamanho do impacto, digamos, né? Qual é o tamanho da distância em média de meninos e meninas? Porque o fato de essa distância não poder ser atribuída ao acaso não quer dizer que essa distância é grande. Bacana? Ela pode ser uma distância pequena que você conseguiu perceber porque a sua amostra é muito numerosa. Então a gente sempre precisa perguntar, principalmente em amostras numerosas, qual é o tamanho do efeito. Em geral, os efeitos muito pequenos podem ser percebidos desde que você aumente o tamanho da amostra indeterminadamente. Bacana? E como a gente avalia o tamanho do efeito? Numa análise de variância. A maneira típica de nós avaliarmos isso é empregando uma coisa chamada coeficiente de determinação, ou R quadrado, às vezes chamado eta quadrado, certo? Tipicamente um R quadrado. O que é esse R quadrado? Para que vocês saibam, ele é definido como a razão entre a soma quadrática explicada e a soma quadrática total. Tem a ver com aquele gráfico, com aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, certo? Quando essa razão der... Essa razão, em primeiro lugar, lembrem-se que a soma quadrática explicada é sempre menor que a soma quadrática total, porque a soma quadrática total é igual à soma quadrática explicada mais a soma quadrática residual. Certo? Certo. Ponto 1. Então, o numerador aqui é sempre menor que o denominador. E os dois são positivos. Então, aquele R quadrado ele vai estar sempre entre 0 e 1. Portanto, ele pode ser interpretado como um percentual, certo? Ele pode ser interpretado como o percentual explicado da variabilidade total dos dados, representada aqui pela soma quadrática total, certo? Às vezes a gente vai dizer, eu mesmo vou dizer, não é muito preciso dizer isso, né? Mas às vezes a gente vai dizer que o R quadrado representa o percentual da variância total explicada, certo? Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes, eu acho. Talvez até tenha escrito isso várias vezes no livro, mas o R quadrado, na verdade, não é uma razão de variâncias, ele é uma razão de somas quadráticas, tá bom? Mais tarde, em algumas oportunidades, a gente vai começar a refletir um pouco sobre o que é pouco, o que é muito, né? Mas só pra gente ter também como regra do dedão, como regra prática, eu acredito, de experiência pessoal, eu costumo considerar que coeficientes de determinação da ordem de 30%, de 20 a 35, 40%, em pesquisa educacional são considerados expressivos. Mas tudo depende muito do tipo de dado que você está trabalhando, né? Por exemplo, se você estivesse trabalhando, se a gente estivesse trabalhando em pesquisa em saúde e a gente quisesse testar a efetividade de uma vacina, né? 30% é muito pouco, né? Então a gente precisa para um tamanho de efeito grande é 90% para mais, né? 95%, 98%. Esse é o tamanho do efeito que nós desejamos num tratamento em ciências da saúde. Mas em pesquisa educacional nem tanto, porque a gente tem muito ruído nas medidas mesmo, então esses tamanhos de efeito não acontecem na pesquisa educacional, simplesmente. Bacana? Então é isso. Então o que é grande e o que é pequeno aqui depende muito do campo de atuação, que tipo de pesquisa você está fazendo.